Você conhece o Kaká, mas talvez não conheça a história completa. Antes de ser o melhor do mundo, ele quase perdeu tudo com apenas 18 anos, em um acidente que poderia ter acabado com a sua carreira ali mesmo. Só que ele voltou, e voltou voando. Do São Paulo foi direto para a Europa, onde virou estrela do Milan e simplesmente dominou o futebol mundial. Arrancadas absurdas, decisões em jogos grandes e uma frieza que poucos tinham. Até que veio o auge, Kaká no topo do mundo, o último brasileiro a ganhar a bola de ouro. Mas o que aconteceu depois? Por que a carreira dele tomou outro rumo? O que realmente fez o Kaká ser diferente dos outros? E como ele se tornou o cara mais elegante da história do futebol? É isso que você vai descobrir agora. A história de Kaká começa em Gama, no Distrito Federal. Filho de pais, engenheiro civil e professora, ainda pequeno, o Kaká se mudou com a família para Cuiabá. Em 1987, mudou-se novamente, agora para São Paulo, no bairro de Perdizes. Na infância, no colégio onde ele estudava, Kaká já demonstrava aptidão para matemática e queria seguir a profissão do seu pai, mas também se destacava nas aulas de educação física. O professor do colégio, José Carlos Montoro, recomendou à mãe de Kaká que o matriculasse em uma escolinha de futebol. Assim, o jovem foi matriculado na escolinha Soccer Brasil, do chileno Andrés Córdoba. Lá, o garoto se destacava pelo seu toque de bola e foi levado pelo treinador para jogar no Alphaville Tênis Clube. Em 1993, reapresentado à equipe internacionalmente em um torneio disputado em La Serena, no Chile, o Kaká teve boas atuações e terminou como artilheiro. Aos 10 anos de idade, o Kaká e sua família se mudaram para o bairro do Morumbi, lá em São Paulo. O garoto recebeu uma bolsa de estudos do Colégio Objetivo para representar a escola em competições de futebol de salão, incluindo torneios internacionais. Ao mesmo tempo, após ser aprovado em uma peneira, o Kaká iniciava seus passos no São Paulo Futebol Clube. Em setembro do ano 2000, enquanto estava em Caldas Novas, o Kaká bateu com a cabeça no fundo de uma piscina e sofreu uma fratura na espinha dorsal, que quase o deixou tetraplégico. Ao retornar para São Paulo, se queixando de dor de cabeça, o jovem fez exames no hospital e precisou usar um colete cervical por 40 dias. Era aí o primeiro desafio da carreira do Kaká. Desapontado no seu primeiro ano, ainda conhecido como Kaká, após se recuperar desse acidente na espinha dorsal, o jogador, que ficou sem atuar pelo time de juniores durante 6 meses, estreou como profissional no dia 1º de fevereiro de 2001, entrando no decorrer da partida contra o Botafogo realizada no estádio do Morumbi. Ele marcou seu primeiro gol como profissional logo no segundo jogo com a camisa do São Paulo, vitória por 4-2 sobre a equipe do Santos, quebrando uma invencibilidade do rival. O jovem entrou no segundo tempo com a partida empatada por 1-1. O São Paulo estava com um jogador a menos em campo, e mesmo assim conseguiu marcar o gol da vitória, colocando o tricolor em vantagem no placar. Considerado o principal responsável pela vitória no clássico, depois do jogo a imprensa começou a compará-lo com o ex-meio-campista Raí, então recém-aposentado e também muito ídolo do São Paulo. Após disputar a sua terceira partida, o Kaká rapidamente começou a ser um ídolo para alguns são paulinos, que pediram a titularidade na equipe. No dia 7 de março, no segundo jogo contra o Botafogo pela final do torneio Rio-São Paulo em 2001, o Kaká entrou aos 14 minutos do segundo tempo, com o São Paulo perdendo por 1-0 para o time carioca. O jovem meia fez 2 gols em 2 minutos, aos 35 e 37, isso do segundo tempo. Logo, passou a assinar o seu apelido com o K, antigamente era com o C, e tornou-se definitivamente o novo ídolo da torcida tricolor. Nessa época surgiram muitas comparações com o Raí. Em 10 meses, tão querido quanto o Rogério Ceni e França, o Kaká cumpriu 7 dos 10 objetivos que havia traçado no final do ano anterior para sua carreira, desde voltar ao futebol até manter-se entre os titulares do São Paulo depois de disputar o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira. Apesar de alternar entre boas e discretas atuações, foi um dos líderes do São Paulo campeão brasileiro em 2001 e acabou deixando o torneio sobre uma maca, após uma violenta falta cometida por Cocito na eliminação frente ao futuro campeão Atlético Paranaense. No mês de novembro de 2001, o Kaká foi convocado pela primeira vez para disputar os amistosos no início de 2002, isso pelo técnico Felipão, que era o técnico de 2002 da seleção brasileira. Naquela época, o Filipão fez uma convocação teste, chamou só jogadores que atuavam no futebol brasileiro para fazer alguns testes, e o Kaká foi aprovado nesses testes. Suas atuações nos amistosos e no tricolor fizeram com que o jogador fosse eleito pelo torcedor brasileiro como um dos que seriam titulares absolutos na seleção do povo, em uma pesquisa realizada em maio
no site da revista Placar. Sendo assim, o nosso menino Kaká foi convocado para a Copa do Mundo de 2002. O Kaká jogou contra Costa Rica em 2002, no último jogo da fase de grupos, onde o Brasil já estava classificado, e contra a Alemanha na final. O Filipão chamou o Kaká para entrar. O Kaká ficou esperando, só que não deu nem tempo dele entrar. O juiz apitou o final de jogo, o Brasil foi campeão, o Kaká nem entrou em campo na final da Copa do Mundo. Mas ele foi campeão, tem que respeitar o cara. Juninho, chega o Kaká que entrar e não pode. Aí, Juninho. Toca a bola o time do Brasil, Denilson faz a graça, vai terminar o jogo. 48, falta nele, vai dar tempo do Kaká entrar. Todo mundo quer que o Kaká entre. Não dá tempo não, porque acabou! Acabou! É penta! Antes da Copa, embora ele ainda fosse muito magro, sem tanta velocidade, sem noção de posicionamento e até com dificuldades para escapar da marcação, ele foi elogiado pelo Parreira como um dos destaques daqueles jogadores que parecem a cada 20, 30 anos, como o Zico. Essa comparação obviamente mexeu com o Kaká. Se é comparar com o Zico, cara, um dos maiores aí do esporte. Em 2003, embora houvesse uma proposta de 12 milhões de euros do Chelsea, o Kaká preferiu o ambiente do recém-campeão europeu Milan, que contava também com os brasileiros Dida, Cafu, Roque Júnior, Serginho, Rivaldo, além do cartola Leonardo, um dos responsáveis pela sua contratação, e o seu ex-colega de São Paulo em 2001. Uma transação inicialmente programada apenas para o verão seguinte e apressada justamente pelo interesse do clube inglês. O acerto da transferência do Kaká para o clube de Milão foi fechado por 8,5 milhões de euros, proposta menor do que o Chelsea tinha oferecido, mas o Kaká preferiu o Milan. Devido ao que vinha fazendo no São Paulo, esse valor foi considerado muito baixo pelos torcedores do tricolor e também pelos jornalistas esportivos, além de ter sido ridicularizado pelo presidente do Milan, Silvio Berlusconi, que, em seu característico bom humor, batizou a contratação do Kaká como o preço de banana. O Kaká chegou para ser reserva, mas, surpreendendo a todos, desbancou o português Rui Costa, que era um cara já muito famoso e consagrado, e depois transformou-se no principal astro da equipe, ao lado do Andriy Shevchenko. Em 2 meses, a sua camisa já estava entre as mais vendidas do clube, tornando-se ídolo logo no início do campeonato, ao dar um passe de 30 metros para o Shevchenko marcar o gol da vitória contra o Ancoca. E logo no primeiro derby italiano do Kaká, ele já meteu o gol na vitória por 3-1 do Milan sobre a Inter de Milão. E nessa partida o Kaká arrumou até uma encrenca com o argentino Kili Gonzalez. Eleito o melhor jogador da partida em diversos jornais, tornou-se o primeiro jogador latino-americano a fazer parte da campanha mundial da Adidas, da qual também entrou no grupo dos 5 atletas mais importantes, desbancando Oliver Kahn. Na Itália, o Kaká foi se tornando um jogador completo, aprendeu a marcar, desmarcar-se e adquiriu uma impressionante velocidade, conseguindo inclusive terminar ainda em aceleração piques de 100 metros nos treinamentos, além também de melhorar o seu instinto goleador. No primeiro ano, porém, a decepção ficou na Liga dos Campeões. Defendendo o título, o Milan venceu a partida de ida nas quartas de final contra o La Coruña, em jogo realizado no San Siro no dia 23 de março. O Kaká teve grande atuação e marcou 2 vezes na vitória por 4-1. Na partida de volta na Espanha, os galegos conseguiram espantosamente reverter o resultado e venceram por 4-0. O Milan acabou sendo eliminado da Champions daquele ano. Na temporada seguinte, a de 2004-2005, o Kaká já era intocável no clube, mas sendo melhor conhecido entre os adversários da Série A. O time não teve o mesmo desempenho. Em determinado momento do campeonato, com o título cada vez mais próximo da Juventus, o Milan abriu mão da competição, escalando reservas para priorizar a Liga dos Campeões. A equipe chegou à final, eliminando no caminho a rival Internazionale. Na decisão contra o Liverpool, aquele jogo épico, o favorito Milan fez logo 3-0, ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, novo revés espantoso, com o clube britânico empatando em 6 minutos o placar, no que ficou conhecido como o Milagre de Istambul, cidade onde foi realizada a partida. O título foi decidido nos pênaltis e, abalados, os milanistas perderam, com Kaká sendo um dos únicos do Milan que acertaram as cobranças, junto com o colega dinamarquês Jon Dahl Tomasson. E essa nova decepção do Kaká foi compensada com o título da Copa das Confederações 2005 sobre a Argentina, em que o brasileiro fez o segundo gol da vitória por 4-1. A estratégia do Milan repete-se na temporada seguinte, o time ficando na segunda colocação no campeonato italiano, atrás da campeã Juventus, para tentar um novo título europeu. Na Liga dos Campeões, entretanto, a equipe foi parada nas semifinais pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, com quem o Kaká foi junto para a Copa do Mundo de 2006 como os 2 representantes do quadrado mágico.
composto também por Ronaldo e Adriano Imperador. O Kaká iniciou a Copa como protagonista da seleção, marcando o gol da vitória apertada de 1-0 sobre a Croácia. Um golaço de canhota, mostrando também os requintes de crueldade que o Kaká tinha com a perna ruim. Entretanto, passou a ter desempenho aquém do primeiro jogo e afundou com o resto do time na eliminação diante da França, em partida que ele foi um dos piores em campo. Atribuiu a má atuação a fortes dores no joelho que fizeram-lhe jogar no sacrifício. Ainda assim, foi bastante assediado pelo Real Madrid depois da Copa, tornando-se a estrela máxima do Milan com a saída de Shevchenko e seu melhor amigo do elenco. Na seleção, ele foi a primeira estrela da equipe eliminada na Copa por ser chamada pelo novo técnico Dunga, que adotou como medida pôr os craques inicialmente na reserva. Logo, conquistou a confiança deste, não criando polêmicas e marcando inclusive um belíssimo gol de arrancada em sua reestreia, em um amistoso contra a Argentina. Nesse gol, inclusive, o Kaká mostrou para que veio, né, cara? Deixou o Messi na saudade e essa arrancada é simplesmente absurda. A temporada seguiu com o Kaká demonstrando sua melhor fase desde a sua chegada à Europa, culminando finalmente um título da Liga dos Campeões, vencido em uma revanche contra o Liverpool. Se não marcou na final, foi dele a assistência precisa para o segundo gol de Filippo Inzaghi na decisão. Foi ainda o artilheiro do torneio, marcando 10 gols, 4 gols cruciais, o da vitória sobre o retrancado Celtic nas oitavas de final, em que driblou 3 adversários na corrida e tocou por debaixo do goleiro, fazendo o único gol de uma partida que se arrastava para a disputa de pênaltis. Kaká também fez 3 gols na vitória agregada de 5-3 nas semifinais contra o Manchester United. O desempenho decisivo lhe rendeu, ao final de 2007, os prêmios de melhor jogador do mundo e Ballon d'Or da France Football. Ele já vinha sendo considerado pela imprensa e torcedores o vencedor desse prêmio por antecipação. Em jogo contra o Equador nas eliminatórias da Copa de 2010, ele comandou a goleada por 5-0 no Maracanã e ouviu os gritos de melhor do mundo da plateia carioca. Na temporada 2007-2008, o Kaká formou no Milan o trio brasileiro denominado Caparro. Isso porque chegaram também os brasileiros Alexandre Pato e Ronaldo Fenômeno. Mas o time não se deu bem no italiano, não se classificou para a Liga dos Campeões. E na edição 2007-2008 do torneio, o detentor do título foi eliminado logo nas oitavas de final pelo Arsenal. A nova temporada iniciou-se com Ronaldinho Gaúcho substituindo o Xará Fenômeno, que deixaria lesionado o time no início de 2008. Na sigla do trio, e com o clube tendo que se contentar em disputar a Europa League, com o consolo de jamais ter conquistado o troféu, nessa competição, todavia, o rotioneiro foi eliminado no início do mata-mata. No meio da temporada, o Kaká esteve envolvido em várias especulações após tentadora proposta de 105 milhões de euros do Manchester City, o novo rico da Inglaterra. Embora pressionado pelos próprios dirigentes do Milan e por parte da sua família, ele recusou, o que seria a mais cara transferência da história do futebol mundial, e acabou permanecendo no Milan, ajudando-o a voltar a classificar para a Liga dos Campeões do ano seguinte. Na última rodada, em confronto contra a Fiorentina, fora de casa, o Kaká marcou o primeiro gol e deu assistência ao outro na vitória por 2-0. Especulações da imprensa que davam como certa sua transferência para o Real Madrid na semana seguinte foram confirmadas no dia 8 de junho de 2009, em valores estimados em 65 milhões de euros por um contrato de 6 anos com o clube espanhol. A sua chegada no Real Madrid, pouco tempo após as eleições de Florentino Pérez à presidência do clube, marcaram a volta da Era Galáctica. 2 dias depois, chegou nada mais nada menos do que Cristiano Ronaldo. E a primeira temporada, no entanto, acabaria sendo frustrante para as expectativas merengues. Apesar dos reforços caros, que incluíam também Raul, Albiol, Xabi Alonso e Karim Benzema, o Real Madrid não conseguiu nenhum título. Na La Liga, perseguiu o arquirrival Barcelona até a última rodada, com o título ficando com os catalães, cujas vitórias nos clássicos foram decisivas para o título. Na Copa do Rei, os blancos caíram frente a uma equipe da terceira divisão, e na Liga dos Campeões, torneio prioritário, inclusive pelo fato da decisão estar programada para o Santiago Bernabéu, a eliminação veio nas oitavas de final para o Lyon. Além da falta de troféus, o Kaká conviveu também com as críticas ao futebol, aquém do esperado, ainda por cima ofuscado com boas atuações de Cristiano Ronaldo. O seu rendimento foi prejudicado por pubalgias, que lhe fizeram ficar fora dos gramados 2 vezes por mais de um mês. A torcida madridista deu sinais de impaciência, com alguns exaltados afirmando que o brasileiro estaria se poupando para a Copa do Mundo de 2010. Ao ser substituído no jogo em que o time terminaria eliminado pelo Lyon, ele sofreu vaias e demonstrou irritação pela substituição, com seu assessor de imprensa polemizando ao fazer declarações contra o técnico
Manuel Pellegrini no Twitter na época. Após ficar parado durante cerca de 7 meses desde a eliminação brasileira na Copa do Mundo em 2010, em recuperação de uma cirurgia de raspagem na cartilagem do joelho esquerdo, o Kaká voltou aos gramados numa partida contra o Getafe, vencida por 4-2 pelos merengues. Voltou a marcar alguns dias depois na partida contra o Villarreal e mais tarde contra o Real Sociedad. Iniciou seu primeiro jogo como titular após a lesão contra o Almeria, no empate por 1-1 em janeiro de 2012. Seguiu fazendo uma sequência de boas partidas no princípio do ano de 2012, mostrando que após mais uma delicada cirurgia, dessa vez as coisas pareciam estar dando certo para Kaká, que estava retomando um bom futebol que consagrou no Milan. A atuação mais destacada dele depois desse retorno aconteceu no dia 27 de março, em partida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Apoel do Chipre. Suas boas partidas no Real Madrid no início de 2012 levantaram também novas especulações acerca do seu retorno para a seleção, pela qual não atuava desde a fatídica eliminação na Copa de 2010 para a Holanda. No dia 4 de dezembro de 2012, depois de marcar na vitória por 4-1 contra o Ajax, o Kaká se tornou o brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões, com 28 bolas na rede. Após a partida, o jogador disse: "Essa foi uma atuação importante para mim e espero que eu ainda tenha objetivos para ajudar o Real Madrid. Foi uma vitória importante e uma noite especial." Depois de ser reserva 2 vezes, o Kaká foi expulso no empate com 0-0 contra o Osasuna, no dia 12 de janeiro de 2013. No dia 2 de setembro de 2013, o Kaká teve seu retorno oficialmente anunciado pelo Milan. O brasileiro recebeu a camisa de número 22, a mesma que ele vestiu na época da sua passagem anterior. Reestreou oficialmente pelo Rossoneri em 15 de setembro, no empate por 2-2 com o Torino, em jogo válido pela Série A. Após sofrer uma lesão que o afastou dos gramados por um mês, o Kaká voltou a atuar numa vitória por 1-0 contra o Udinese, entrando no decorrer da partida. O meio-campista também atuou pelo Barcelona, pela Liga dos Campeões, num jogo em que o Milan empatou por 1-1. Nessa partida, foi de Kaká assistência para Robinho marcar o primeiro gol da equipe italiana. Logo depois disso, o Kaká ainda jogou no Orlando City e também no clube brasileiro São Paulo, clube no qual ele surgiu aqui no futebol brasileiro. O fato é que o Kaká, com toda a sua habilidade e também sua simplicidade, se destacou mundo afora e foi o último brasileiro a se tornar melhor jogador do mundo. E vamos falar bem a verdade que depois a gente teve o Neymar, mas o último brasileiro tirando o Neymar, realmente muito bom, foi o Kaká. Ele também não teve uma carreira tão longeva, mas foi um cara que encantou muito. E no fim das contas, a história do Kaká não é só sobre ter títulos, gols ou prêmios. É sobre um cara que chegou no topo do mundo sendo ele mesmo, sem polêmica, sem precisar aparecer mais do que o futebol. Só com talento, disciplina e uma mentalidade diferente. O Kaká pode não ter tido a carreira mais longa no seu auge, mas o pico que ele atingiu, poucos na história conseguiram. Ele marcou uma geração, e até hoje é lembrado como o último brasileiro a dominar o futebol mundial. E talvez esse seja o maior legado dele. Provar que dá pra ser o melhor do mundo, do seu jeito. E se tu curtiu essa história do Kaká, cara, não esquece de deixar teu like. Se inscreve no nosso canal, cara. Conteúdo top, conteúdo legal, diferente, informativo. E esse ano vai ter muito conteúdo porque é ano de Copa do Mundo. Então, cara, não perde, se inscreve aqui e deixa também teu comentário. Valeu!